Olá, Érica, tudo bem? Tudo bom, minha amiga? Hoje o capítulo vai ser tranquilo, vamos ter poucos comentários hoje. Eu até cheguei a pensar em fazer 2 capítulos hoje, mas como o outro é um pouquinho mais longo, aí eu deixei um só hoje. Vamos lá? A gente começa logo e as pessoas, se tiver mais alguém para entrar, vai entrando ao longo da live. Números 34. O Senhor disse a Moisés: dê ordem aos israelitas e diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que será sorteada para vocês como herança terá estas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zim, junto à fronteira de Edom. No leste, a fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim. Prosseguirá até Zim e irá para o sul de Cades Barneia. Depois, passará por Azar Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande. Será esta a fronteira do oeste. Esta será a fronteira norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até o Monte Or, e do Monte Or até Lebo Amate. O limite da fronteira será Zedade, prosseguirá até Zifron e terminará em Azar Enã. Será esta a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha de Azar Enã até Sefã. A fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriental de Ain, e prosseguirá ao longo das encostas a leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será esta a terra de vocês, com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada às 9,5 tribos, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Essas 2,5 tribos receberam a sua herança no lado leste do Jordão, em frente de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês, como herança: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Amiúde, da tribo de Simeão; Elidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, o líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Parnaque, o líder da tribo de Zebulon; Paltiel, filho de Azã, o líder da tribo de Issacar; Aiude, filho de Selome, o líder da tribo de Azer; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram estes os homens a quem o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Só até aí. Olá, Margot, tudo bem? Bom ter você conosco hoje na live. Queridos, hoje, como eu falei, não vai ser muito longo o comentário, mas ainda assim, quando a gente para ler com cuidado, para estudar,
e Deus também vai nos inspirando, a gente extrai coisas para a nossa vida. Sempre tem, mesmo em textos que está citando um monte de lugares, o nome de nomes de pessoas, e às vezes parece que não vai ter muito para extrair, mas sempre tem. E o que tem nesse texto aqui de Números 34? Nós vemos que eles estão prestes a atravessar o Jordão e conquistar as terras que foram abrangidas pela promessa de Deus. As terras dentro da região de Canaã, que é a terra prometida de Deus para os israelitas. Eles teriam que atravessar o Jordão, teriam que conquistar, então eles dividiriam a terra entre todas as tribos, todas as famílias de Israel, obedecendo critérios justos que Deus já tinha estabelecido, e aqui Deus está reafirmando, está repetindo. Então, o tema de Números 34 é Deus estabelecendo os limites da terra. Deus vai dizer claramente qual era a terra que eles conquistariam, né? Até a colina tal, até o riacho tal, até a planície tal, para eles saberem onde Deus estava dando para eles. E também Deus está aqui repetindo os critérios justos, né? Quais tribos tomariam posse das terras da além do Jordão, quais tribos já se estabeleceram, já tomaram posse da sua herança aquém do Jordão, e quais os critérios, seria por sorteio, seria de acordo com o tamanho da tribo. Deus está aqui relembrando alguns desses critérios para estabelecimento das famílias, das tribos na terra que Deus dava. E nós vemos que esses limites e esses critérios são estabelecidos antes deles conquistarem a terra. E se a gente parar para pensar que isso tudo está sendo reafirmado, conversado, estabelecido antes deles conquistarem a terra, isso nos aponta para várias coisas. Uma coisa, Deus é soberano. Se Deus está falando, Ele vai cumprir, né? Deus é o Senhor de tudo, de todos os povos, de todos os reinos, de todas as pessoas. Ele está no controle de absolutamente tudo. Nada lhe escapa. Então, se Deus está falando que eles já podem repartir, já podem pensar lá no futuro, mesmo sem terem conquistado a terra, é porque Ele garantiria isso. Então, essa confiança deles em Deus para fazerem essa divisão desde já, isso tem um nome, que é fé. É você crer naquilo que Deus promete, porque você confia no caráter dele. Confiar na promessa é diferente de confiar no Deus da promessa. Nós podemos acreditar na promessa, mas apenas acreditamos porque sabemos que aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. Porque a promessa em si, um alvo, um objetivo em si, ele pode humanamente acontecer ou não. Não somos deuses para saber o que acontecerá. Agora, existe um Deus, e esse Deus sabe. E se esse Deus sabe e Ele nos revela a sua vontade, cabe a nós confiar ou não. E aqui nós vemos que há uma confiança, né, de Moisés, que recebe essas palavras de Deus, e do povo que acata a direção de Moisés. É muito importante que líderes, seja no âmbito eclesiástico, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, pessoas que exercem uma função ali de conduzir outros, devem transmitir a sua fé aos seus liderados, devem transmitir essa confiança, tanto pelo caráter delas, quanto pela sua relação com Deus. Porque quanto mais próxima for a sua relação com Deus, melhor será a confiança das pessoas nela. Então, primeiro ponto que a gente aprende com essa divisão de terras antes de possuírem, antes de conquistarem, é que Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Segundo ponto, que tem a ver com esse primeiro, a vitória era certa, né? Então, eles crerem que a vitória já estava garantida, provia a eles o quê? Segurança. É muito importante a gente ter segurança para fazer as coisas, né? Para dar passos. E a nossa segurança não está naquilo que é transitório, naquilo que é carnal, naquilo que é humano. A nossa confiança está num Deus que dirige, conduz e sustenta todas as coisas.
Então, através da fé, nós podemos ter a segurança de que Ele cumprirá os seus propósitos, de que a vitória é certa, ainda que passemos por percalços, por lutas, por dificuldades, mas a vitória final, lá na frente, é certa. E a gente pode já até celebrar, comemorar, porque aquele que prometeu, aquele que nos chamou, aquele que nos manda a batalha, é aquele que nos dá vitória nessas batalhas. O terceiro ponto, acerca dessa delimitação de limites, né? Quando Deus estabelece, olha, aqui é o limite sul, aqui é o limite norte, aqui é o limite leste, aqui é o oeste, é que há aqui um planejamento que favorece a execução. Em tudo que nós queremos fazer na vida, queremos construir, é importante que a gente conheça bem onde estamos entrando e possamos, a partir desse conhecimento, dessa análise realista dos fatos, do lugar onde estamos pisando, das pessoas que estamos lidando, a gente possa planejar e então executar os nossos planos, os nossos alvos, tá? Então, para eles entrarem, não adianta entrar e matar todo mundo e sair conquistando qualquer coisa e assumindo qualquer lugar, ficando em qualquer lugar. Não, tinha que ter um planejamento. Olha só, tudo isso aqui. Primeiro a gente vai conquistar tudo isso aqui e depois a gente vai se estabelecer nessa terra que eu já estou dando para vocês. Então, mesmo que você tenha fé, mesmo que você tenha segurança em Deus, isso não te exime de planejar, não te exime de executar aquilo que Deus te mandou viver e fazer. A gente não pode se conformar a uma fé que nos acomoda, que nos tira das responsabilidades e da vida com as suas lutas, com as suas dificuldades. Mas a gente vai às lutas, vai à vida com fé de que a vitória final é garantida, de que o Senhor está conosco, que Ele batalha as nossas guerras e Ele nos dá estratégia, né? Estratégia para conquistar, estratégia para possuir, para realizar sonhos, para alcançar alvos, para sermos instrumentos dele na vida de pessoas. Há uma estratégia, há inteligência, há sabedoria, há um olhar apurado, um olhar que é realista, é pé no chão, mas também se apoia pela fé e não só por vista. Então as duas coisas se conciliam, fé e ação, mente e coração, tudo isso deve caminhar junto. E por fim, a gente vê que Deus estabelecendo limites e Deus já fazendo aqui a distribuição de terras e relembrando os critérios para a distribuição das terras entre as famílias, eles estão podendo desde já visualizar as suas recompensas. Visualizar recompensas é algo muito importante. Isso fala sobre visão, fala sobre motivação. Quando nós temos visão na vida, e eu acho que todos nós aqui deveríamos para as nossas vidas termos bem definidas onde queremos chegar, qual é a visão, o que queremos ser, o que queremos fazer, ainda que possamos às vezes fazer um ajuste aqui, um ajuste ali, estamos também em processo de autoconhecimento, de entender o propósito de Deus, mas Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor tem me dado estratégias para viver, para lidar com os desafios atuais, mas onde é que eu vou chegar? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Né? O que que Deus me chamou para ser e para fazer? E se você sabe se você sabe para que Deus te chamou, isso é algo que a gente deve orar a Deus e colocar, a gente vai canalizar mais nossos recursos, nós vamos perder menos tempo com coisas que não acrescentam ao nosso objetivo final. Então, visualizar recompensas é muito bom, né? É uma questão de você ter visão. Se olhar lá na frente e falar, olha, lá na frente eu quero ter alcançado isso, eu quero ter conquistado aquilo. Isso é muito útil, muito importante. Isso não é papo de coaching, isso não é papo de autoajuda, isso é ajuda do alto para que possamos viver e realizar e conquistar muitas coisas legítimas, tá? A questão não é você planejar, você ter visão, você ter metas. Isso não é
ruim, isso é bom. A questão é você não confiar na sua própria força, você depender do Senhor o tempo inteiro e buscar dele inspiração para saber o que você vai fazer, o que é que Deus te chamou para fazer, o que é que Deus não te chamou para fazer. Então, falamos aqui dos limites que apontam para que Deus, o limite e a organização que Deus faz aqui, que aponta que Deus é soberano, porque Ele está no controle de tudo, por isso que Ele podia prometer. Isso nos aponta para um princípio chamado fé. Fala também que a vitória já era certa, Deus estava já planejando o final porque já estava tudo certo. Isso nos aponta para uma segurança que devemos ter. Planejamento e execução, conhecer bem a terra, os limites, os critérios de divisão. Planejamento e execução nos livram de muitos problemas, de muitos percalços. E, por fim, visualizar recompensas fala de visão, fala de motivação. Quando temos visão, nós temos ali uma motivação. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, isso me motiva a continuar, né? Falando outras coisinhas sobre o texto. Versículo 17, a gente vê que Moisés... aliás, o Senhor fala a Moisés os nomes dos homens que encabeçariam essa divisão, né? E os primeiros nomes que Deus menciona são o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num. O sacerdote Eleazar era o filho de Arão, que Deus recolheu para si, que morreu. E Josué era o sucessor de Moisés, que também Deus já tinha falado aqui, que morreria em breve, mas que Josué o sucederia. Então Deus estabelece que Eleazar e Josué ficarão responsáveis por essa execução, essa divisão de terras. Tá? Então, isso nos mostra que está sendo preparado aqui o caminho, né, do sucessor de Moisés. E isso é que um líder faz. Ele pensa não só no agora, mas ele pensa no futuro, e ele pensa num futuro sem ele, porque todas as pessoas passam, as pessoas não são eternas, e a gente está líder, né? Pode ter até um chamado para ser líder, ter uma vocação, mas num sentido maior, num plano maior, nós estamos, né? E Deus levanta, se Deus quiser nos levar, Ele nos leva, mas a obra continua, o que Deus está fazendo no mundo continua. Então, um bom líder, ele não está pensando só na sua liderança, mas está pensando nos seus liderados, está pensando na missão, está pensando no todo, e ele prepara pessoas para sucedê-lo. Ele chama pessoas para assumirem funções que seriam dele, mas num novo momento é necessário ele passar o legado, passar a responsabilidade. Por isso que Deus manda Moisés entregar essa responsabilidade a Eleazar e a Josué. Mas também Deus manda que seja designado um líder de cada tribo, das tribos de Israel. E a gente vê aqui que Deus quer com isso que o quê? A participação de todos. Todos vão se beneficiar da terra. Então todos precisam lutar. E todos os líderes devem participar dessa decisão, dessa divisão da terra. Isso mostra o princípio da unidade, né? Para a gente alcançar objetivos, alvos, é importante que todos, sejam mesmo na figura de representantes aqui, estejam participando, estejam envolvidos. Tem gente que não quer participar, só quer colher as benesses, né? Mas não, todos precisam participar de cada etapa do projeto, de cada momento. Tá? Existiam os líderes maiores da nação, que, claro, assumiriam papéis específicos, porém, respeitada essa proporcionalidade, respeitados esses papéis, todos vão participar dos principais, né, das etapas, todas as etapas dessa conquista. E vemos aqui que Deus está falando a respeito das 9 tribos e meia que dividiriam a terra da além do Jordão. Por quê? Porque, como nós já vimos aí nos últimos capítulos,
2 tribos e meia já receberam a sua herança, já foi designada a terra que elas possuiriam, né? Que era a tribo de Gade, a tribo de Ruben e metade da tribo de Manassés. Então, como essas tribos já tinham reivindicado terras aquém do Jordão, e Deus, através de Moisés, tinha permitido isso, então eles não receberiam terras da além do Jordão, embora eles atravessassem o Jordão para batalhar junto com seus irmãos, com os seus compatriotas, tá bom? Então apenas 9 tribos e meia, mas no final das contas, como Manassés está dividido, o líder de Manassés faria parte dessa decisão aqui, desse momento de divisão. Nós temos então 10 tribos na prática decidindo a divisão da terra, tá? E se vocês repararem bem, que provavelmente ninguém reparou porque a gente leu rápido, a não ser que alguém tenha lido o texto antes com muito cuidado, você vai ver que a tribo de Levi não está relacionada aqui. Nenhum líder da tribo de Levi foi chamado para participar da divisão. Por quê? Como eu já falei. Porque a tribo de Levi não teria parte assim, numa divisão equitativa como as outras tribos. Deus falou que a porção da tribo de Levi era ele próprio. Que a tribo de Levi, por ser uma tribo de sacerdotes e de pessoas dedicadas ao templo, ou melhor, ao tabernáculo, pessoas dedicadas à obra de Deus, à atividade religiosa no meio do povo, eles teriam no Senhor a sua herança, eles não seriam como as demais tribos. Deus resolve fazer algo diferente com eles, não para puni-los, não para penalizá-los por lhes servir, mas porque, de fato, o Senhor é o bem maior que nós podemos ter. E eles experimentarem que, de fato, o Senhor é tudo que eles poderiam querer, é revolucionário. Numa sociedade que, naquela época, ser abençoado era possuir ou conquistar alguma coisa, eles perceberem que eles eram abençoados simplesmente por servir ao Senhor, por estar próximo do Senhor, é algo revolucionário. Então, assim, é muito bonito também essa coisa de eles perceberem que o Senhor era a sua herança. E hoje em dia nós somos chamados a compreender esse princípio de que o Senhor é a nossa herança. Nós podemos fazer pedidos a Deus, clamar a Deus por algumas necessidades e receber de Deus bênçãos, mas o Senhor precisa ser o nosso bem maior, a nossa principal herança. Recebendo ou não dele, vamos estar contentes. Recebendo ou não dele, vamos estar felizes, porque ele é o nosso maior tesouro. Jesus mesmo falou, né, naquela parábola do tesouro escondido, que alguém comprou um campo e encontrou um tesouro nele. Então, assim, é maravilhoso quando a gente encontra esse tesouro que vale mais do que tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos. E o Senhor é esse tesouro. E uma outra coisa que vocês vão... Agora, como eu estava falando, a tribo de Levi não é mencionada. Agora, se você fizer a conta, 9 tribos e meia, mais 2 tribos e meia, vão dar quantas tribos? Faz as contas aí, 9 e meia mais 2 e meia. Vai dar 12 tribos. Mas a tribo de Levi não foi mencionada. A gente não aprendeu, sempre ouve que são 12 tribos de Israel, 12 tribos. Na verdade, na prática, é como se fossem 13, tá bom? A tribo de Levi não é mencionada, é porque na divisão, a divisão é feita entre 12 tribos. Por isso que a gente fala tanto de 12 tribos. E os filhos de Jacó, que deram origem a essas tribos, Jacó, lá, pai de José, lá no Egito, ele teve 12 filhos. Então por que 12 filhos de Jacó deram origem a 13 tribos, na verdade? Ainda que aqui a divisão seja feita por 12, porque Levi não fez parte da divisão. Por que os 12 filhos de Jacó geram 13 tribos, assim consideradas? Por quê? Porque José, do Egito, aquele que se tornou governador do Egito, aquele que foi vendido como escravo pelos irmãos, ele recebe do seu pai, Jacó, uma porção dobrada de bênção, né? Quando ele vai abençoar o seu filho,
ele ora e abençoa de forma dobrada o seu filho José. E por que José é abençoado de forma dobrada? Porque ele, sim, era um filho muito querido, ele foi filho da esterilidade da sua mãe, Raquel, ele foi um milagre, ele foi uma bênção de Deus, mas também nós vemos pela trajetória de José, que foi alguém que foi vendido como escravo pelos irmãos, que sofreu, que pagou muita coisa, sabe, sofreu muita coisa, e no final ele recebe os seus irmãos, ele honra os seus irmãos, ele ama, ele perdoa, e ele é o ponto de inflexão que faz com que a família deles permaneça viva e goze do melhor da terra e seja abençoada ricamente. Então José, ele foi uma peça-chave na sua família. Ele nasceu no milagre, e nós vemos ao longo da sua vida um milagre, e nós vemos ele sendo bênção para a vida dos seus irmãos e para a sua posteridade. Então, Jacó, reconhecendo tudo isso, ele honra o seu filho José, e todas as bênçãos de José são divididas entre os seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então, a divisão das bênçãos, né, seriam entre os filhos de Jacó, e Efraim e Manassés, que eram filhos de José, recebem cada um uma bênção específica, assim como se fossem eles mesmos irmãos dos outros filhos de Jacó. Não sei se deu para vocês entenderem, se ficou confuso, mas cada filho de Jacó é uma tribo, mas os filhos de José formam duas tribos. Então José, ele recebe porção dobrada, tudo aqui vai ser dobrado, porque cada um dos seus filhos vai receber uma parte, como se fossem eles mesmos filhos de Jacó. Jacó, ele praticamente adota os filhos de José como seus filhos. E é bonito, a gente vê um princípio aqui de obediência de José e de honra, né? Então é muito bonito a gente ver a maneira como José foi honrado. Né, Patrícia? A gente às vezes não para prestar atenção, mas é muito interessante mesmo. Relembrando princípios que a gente conversou aqui hoje. A gente falou sobre fé, a gente falou sobre segurança, a gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre visão, motivação, a gente falou sobre liderança, que prepara sucessores, a gente falou aqui de honra e de obediência, né? No caso de José, e por isso os seus filhos herdaram herança junto com seus outros irmãos, como se fossem eles mesmos filhos de Jacó. Deus honra aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que obedece, aquele que se submete, mesmo não entendendo nada que está acontecendo, mas permanece firme. José foi vendido como escravo, não entendeu nada do que estava acontecendo, mas permaneceu firme com Deus, e a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Em todo o tempo o Senhor era com ele. Na prisão o Senhor era com ele. No palácio o Senhor era com ele. A gente já falou isso aqui, né, em Gênesis 40 e pouco. Se vocês quiserem voltar aí, vocês vão ver. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dos comentários da aula de hoje. Vamos encerrar por aqui. Falei que ia ser rapidinho, nem foi tão rapidinho assim porque eu me empolguei, mas espero que tenha sido bom aí para vocês, tá bom? Amanhã estaremos juntos às 10 horas, e amanhã a gente vai falar uma coisa muito legal, tá? Que são as cidades refúgio. A gente falou que a tribo de Levi não recebeu herança, porém Deus estabeleceu cidades para os levitas viverem, e essas cidades, elas não só os acomodariam enquanto população, mas algumas cumpririam propósitos muito específicos dentre o povo, né? O propósito de fazer justiça perante o povo. Então a gente vai conhecer o que foram as cidades refúgio. Tá? Espero cada um de vocês. Fiquem com Deus. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Se tiver, já estava esquecendo já. Só falar. Alguém tem algo para falar? Não? Então beleza, a gente vai encerrar por aqui, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau.